O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E não nos deixeis cair em tentação. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Somos bem-vindos à celebração eucarística do terceiro domingo da Quaresma. Com Jesus nos reunimos na casa do Senhor para realizar a nossa prática religiosa, fortalecer nossa fé e buscar luzes para a caminhada cristã rumo à Páscoa. Em Cristo crucificado e ressuscitado, realizamos o nosso encontro com Deus. E é com alegria que nessa Quaresma nos encontramos reunidos aqui em nossa comunidade, na comunidade Missão Yahvé, pedindo a Jesus que venha iluminar os nossos corações e nos preparar para essa Páscoa eterna de Jesus Cristo. O coração aberto para os céus, iniciamos essa celebração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Diga comigo amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com o povo de Deus, comigo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também somos convidados a morrer para o pecado, ressurgir para uma vida nova com Deus. Reconhecemos os necessitados da misericórdia do Pai e confessemos os nossos pecados. Comigo, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Comigo, peço ao Pai Yahvé, peço a Jesus e Yeshua Hamashia, peço ao Espírito Santo, Paráclito de Deus, o perdão dos nossos pecados. Deus de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem de piedade de nós, Senhor. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós que nos indicastes o jejum, a esmola, a oração como remédio contra o pecado, acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência das nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor, diga comigo amém. Liturgia da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, lá pelos capítulos 20, 1 e 17, que diz: Naqueles dias Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, o que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestará culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam, mas uso de misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará ser castigado, ou seja, sem castigo, quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias, farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, e nem teu gado, e nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias os céus e a terra e o mar, e o que eles contêm, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra, que o Senhor o teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo,
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Se vocês quiserem, tem aqui a liturgia, aqui ao lado, em cima da caixa do som também. Vocês podem pegar aqui a liturgia para você meditar na palavra de Deus durante esta semana, mais uma semana, né? Mais praticamente a terceira semana da quaresma, né, pessoal? Vamos falar com Deus. Vocês sabem que hoje é a consagração da família. Nós vamos nesta oração consagrar a nossa família. O que é consagrar? Consagrar é separar, entendeu? Eu tenho 20 baterias dessa aqui, entendeu? Então, se eu pego uma bateria para utilizar, para eu guardar em outro lugar, então eu consagrei. Eu tirei de um lugar e coloquei em outro. Quando fala consagrar, nós estamos tirando, entendeu? A nossa família no estado e colocando nas mãos de Deus, pela fé. Isso é uma transmutação pela fé, né? Isso é feito pela nossa fé, pela ação da nossa fé. Então nós vamos consagrar. Eu falei para trazerem as peças de roupas da família, tá? No próximo domingo vocês tragam peças de roupa da sua família, das pessoas da sua casa, de uma em uma, né? Vai trazendo de filho, traz depois da filha. Cada domingo você vai trazendo de uma pessoa, tá? Para você não trazer uma trouxa de roupa aqui para a igreja. É. Tem que explicar ao pessoal, porque senão o pessoal daqui a pouco entra gente com trouxa. Já aconteceu isso aqui, né? Nós fizemos aqui a consagração um tempo passado aí, e teve uma devota que trouxe uma trouxa de roupas. Não é por aí, não precisa. O pessoal exagera, né? Eu vou pedir, Berenice, por favor, vire aquela caixa para o lado de cá, por favor. É aquela caixa que está aqui. Pode ser o senhor, pode ser. Vire para cá, para o meu lado, isso, aqui, isso. Para dar o retorno bom. Ótimo, tá bem? Vamos falar com Deus, consagrando a nossa família. Diga assim comigo: Jesus, consagre a minha família. Jesus, eu entrego a minha família nas tuas mãos. Porque assim como eu me propus a buscar o Senhor nesta quaresma, eu aproveito, Senhor, para consagrar minha família. O Senhor abençoar a minha família. O Senhor separar a minha família para as tuas bênçãos, para a tua proteção. E esta celebração, o Senhor venha visitar o meu coração. Tire a Jesus do nosso coração tudo aquilo que não te pertence e venha nos dar a bênção dos céus, a bênção do Senhor, as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Diga comigo amém. Podeis assentar. Um bom dia para vocês. Espírito em a minha vida, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar em louvor, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar.
e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Graças a Deus, né? Pessoal, nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, né? Palavra de Deus. E na sequência da leitura, hoje estamos em 1 Samuel 14, 15, 16, 17. 1 Samuel 14, 15, 16, 17. E vamos ver aqui do que se trata os 1 Samuel 14, 15, 16, 17. Coragem de Jonatas, o capítulo 15. O novo pecado de Saul, capítulo 16, a unção de Davi, quando Davi foi ungido a rei pelo profeta Samuel, né? Inclusive essa história está sendo exibida na TV Record, muito bom, a história de Davi, uma produção ótima, né? Excelente, que a TV Record colocou no ar, muito bonito. Eu não estava assistindo pela TV. Aí, quando eu fui ver o primeiro episódio na internet, eu estou acompanhando agora pela internet. Como eu já estou atrasado lá pela televisão, então estou no 5º capítulo. É porque é um tempo, né? Você tem que dispor do tempo ali para assistir legal, né? Não é você ficar legal e não prestar atenção. Tem que prestar atenção em tudo que está passando ali para você entender a história, né? E o capítulo 17 fala Davi e Golias, aquela história que você já conhece, né? E amanhã nós vamos ler a amizade entre Davi e Jonatas. E vamos ler a fuga de Davi, porque Saul começa a perseguir, né? Que Saul tomou conhecimento que a nova pessoa estava já consagrada pelo profeta para ser o rei de Israel. E Saul, não obstante ele ter prevaricado com Deus, mas ele considerava o profeta. O profeta era uma sumidade, era um vidente, né? Que orientava a nação através Deus orientava a nação através do ministério de profetas. E Samuel, além de ele ser profeta, também ele era juiz. Ele era profeta, juiz e rei. Era um homem de grande confiabilidade, de grande respeito pelos príncipes de Israel, pelos chefes de tribos e muito mais ainda pelo próprio rei. Saul, então, tinha um respeito muito grande a Samuel. E quando Saul soube que o Samuel, aquele a quem ele tributava uma honra, um respeito, uma confiabilidade, ele tomou conhecimento que Davi tinha sido ungido para ser rei, aí pronto. E começou a perseguir Davi, né? E a fuga de Davi está aqui, né? E, vamos lá, a aliança entre Davi e Jonatas. Esses serão os capítulos que leremos amanhã. Lembrando que o livro de 1 Samuel, ele tem 31 capítulos, né? Depois vem 2 Samuel. Vamos continuar lendo a Bíblia, pessoal. Então, quem não começou no dia 1º de janeiro, a leitura da Bíblia, quem não começou, então vai começar comigo. Agora, né? Você começa hoje a leitura. Porque você tem que começar, né? Já que você não começou no dia 1º, no livro de Gênesis, então você vai fazer o seguinte, você vai começar hoje lendo o capítulo 14, 15, 16, 17 de 1 Samuel. Tá? São 4 capítulos por dia. E você só pode falhar um dia da semana. Nesta sequência, nós conseguiremos ler a Bíblia toda antes de terminar esse ano de 2012. Tá bem, gente? Vamos ler a palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos responder o Salmo. Salmo de número 18. Senhor, Tu tens as palavras de vida eterna. A lei do Senhor, Deus é perfeita e conforta a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Comigo.
Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são preciosos, dá alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante para os olhos, ele é uma luz. Comigo, Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Comigo, Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Então, pessoal, hoje vocês vão ser privilegiados. Por quê? Porque ontem nós iríamos iniciar aqui, falarmos sobre as seitas, né? Não no objetivo de atacar as seitas, mas de esclarecer para vocês do que se tratam as 10 seitas que existem no Brasil, para nós termos o conhecimento. E mais o que aconteceu? Ontem teve uma chuva fortíssima aqui em São Paulo, que interferiu aqui até na internet. Também essa chuva, houve impedimento. Nós tentamos entrar pelo ar, né? Então nós fizemos o seguinte, nós vamos falar hoje, viu? O que nós teríamos que ter falado ontem. E, aliás, até em casa eu estava meditando. O que nós vamos falar no sábado, nós vamos repetir no domingo, viu? Para as pessoas que não vieram no sábado, porque é muito interessante esse assunto sobre as seitas. Nós vamos falar hoje sobre a Seishinoye. Que seita é essa, fundada por Masaharu Taniguchi, e o que eles explicam no seu cômputo de doutrinas. E na semana que vem, Meixo Sama, Igreja Messiânica. Nós vamos conhecer também a LBV, Legião da Boa Vontade, José de Paiva Neto, que é o que dirige agora, fundado por Alziro Zaru. Conheceremos também o Espiritismo, que foi dogmatizado pelo Allan Kardec, né? Vocês sabem que no Brasil existem muitas pessoas que fazem parte, são mais de 4 milhões de brasileiros que são espíritas. E o Espiritismo é uma religião milenar. Nós vamos conhecer as facetas do Espiritismo e a filosofia exposta por Allan Kardec, que foi o dogmatizador. Mas aí você pode perguntar assim, mas para que eu preciso saber disso, padre? Porque estamos rodeados delas. Você precisa saber, você precisa conhecer. Porque muitas das vezes você é convidado a participar, você é convidado a comparecer nas seitas, nos lugares, e você, como um cristão que você obviamente, você tem que saber. Mesmo que você acompanhe uma pessoa da sua família para participar de uma reunião, de um encontro, de um simpósio, de uma conferência, de um congresso dessas seitas, você precisa estar com o pé no chão para comparecer. Às vezes você vai até para agradar a pessoa. Você não vai para compartilhar, você não vai para comungar a seita. Você vai de companhia. Isso acontece. Mas mesmo assim é necessário você saber que seita é aquela, o que é ensinado, para você não ser confundido, né? Porque tem muitas coisas que confundem a fé cristã. Nós temos uma fé. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E é bom nós conhecermos. Nós vamos também falar sobre a Ellen White, que fundou o Adventismo do Sétimo Dia. O movimento das Testemunhas de Jeová, uma das seitas mais perigosas que existem no Brasil e no mundo. Perigosa no sentido de persuasão, no sentido de capacitação persuasiva. Eles têm um argumento fortíssimo para convencer as pessoas das doutrinas dos ensinos heréticos ensinados por Charles Taze Russell e Rutherford, que foram os fundadores dessa seita no século passado. Falaremos também sobre o movimento pentecostal que cresce assustadoramente no Brasil. Por que as igrejas pentecostais estão inclusive até esvaziando, como esvaziou, muitas comunidades católicas foram esvaziadas pelos movimentos pentecostais. Por que cresce tanto? O Papa João Paulo II, que faleceu, pela última vez que esteve aqui no Brasil, foi por causa disso. E a chegada última do Papa Bento XVI também. O Vaticano está muito preocupado
com o crescimento dos pentecostais no Brasil, porque vocês sabem que o Brasil é o maior país católico do mundo. Nós vamos falar sobre a grande igreja que, segundo a revista Veja, assustou o Brasil. A revista Veja, ela diz assim: Igreja Universal, a igreja que assusta. Por que essa reportagem sobre a Universal? E agora o que se percebe no Brasil, uma grande competitividade entre duas grandes igrejas, a Igreja Universal e a Igreja Mundial. Essa competitividade que está havendo nas vistas de todos os brasileiros e dos fiéis dessas igrejas, isso é bom para o reino de Deus? Nós vamos analisar essa parte que nós falamos agora. Nós vamos falar também sobre o movimento carismático da Igreja Católica Apostólica Romana. Você sabe muito bem, nós já dissemos aqui que este movimento começou por volta de 1962 no Brasil, que veio dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o movimento carismático tomou proporções alarmantes em todo o território americano. Por que que no maior país católico do mundo, o Brasil, por que que o movimento carismático ainda não explodiu? O padre vai explicar isso aqui. É bom você saber. Nós vamos explicar por que o movimento carismático da Igreja Católica não cresce, não explodiu no Brasil, que tinha tudo para crescer e explodir. Mas por que que não cresce? Por que que não explode? Por que que não há uma explosão? E nós vamos explicar detalhadamente por que não acontece isso. Você vai vir, você vai comparecer no sábado à tarde, na celebração de domingo, nós estaremos falando sobre esse assunto, que é muito importante nós conhecermos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Enquanto eu toco essa música, você vai apresentar sua família a Deus, consagrar sua família a Deus, viu? Fique de pé, por favor. Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor, segundo escreveu São João. Comigo, glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e subiu Jesus a Jerusalém, e no templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas e cambistas que estavam ali assentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo em 3 dias e o levantarei. Os judeus disseram:
46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Como profissão de nossa fé, rezemos junto o credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Cristo é o novo templo no qual podemos falar a Deus. Nele dirigimos-nos ao Pai, dizendo: renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Nós vamos pedir a Deus, ao Senhor, para que a igreja, que busca ser o templo vivo do Espírito Santo, seja mais vivificada pelo Divino Espírito. Comigo, renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Recompensai os trabalhadores com o descanso semanal merecido, vos pedimos. Comigo, renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Iluminai com vosso Espírito os teólogos que têm a missão de orientar os vossos fiéis, com a luz da vossa palavra, vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Fortalecei os que preparam nesse tempo quaresmal para receber o batismo, vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Abençoai todos os cristãos, a fim de que se tornem sempre mais adultos na fé. Nós vos pedimos, comigo, renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Podeis assentar em nome de Jesus, o nosso Senhor. Pessoal, nós falamos aqui, nós dissemos aqui, nas missas do Portal Luminoso, falamos muito sobre o homem e falamos também sobre a evolução, a teoria que ensina como veio do macaco. Existem muitas crenças esquisitas nesse mundo. Por exemplo, tem pessoas que acreditam em discos voadores. Existem discos voadores? Existem discos voadores? Existe disco voadores? Essa é a pergunta para nós, né? A primeira aparição que aconteceu do disco voador, supostamente, foi em 1947, em Washington. Existem centenas de satélites no espaço que capturam grandes sinais que aparecem nos céus. As pessoas, elas dão testemunho de que viu alguma coisa, mas sem firmeza. A ufologia se confunde. O que é a ufologia? É o estudo que estuda os fenômenos das aparições desses objetos não identificados. Eles também não têm uma definição definitiva sobre o assunto. Sempre fica a coisa assim mística, né? E o que acontece? Por incrível que pareça, já existe até seitas relacionadas a discos voadores. A primeira que surgiu foi na Inglaterra. E agora existe aqui no Brasil, em Brasília, em Goiânia, uma seita próxima ao Vale do Amanhecer, onde as pessoas estão rezando para os extraterrenos e para os alienígenas. Incrível como que o Brasil é um país cristão, que tem mais de 90 milhões entre católicos e protestantes, e uma nação que tem a divulgação da palavra de Deus através dos meios de comunicação 24 horas. E haver pessoas que venham acreditar que existem esses seres, ao ponto até de rezar, a gente fica assim estupefado com essa realidade. Mas o que acontece? Estamos sós aqui no universo? Estamos sós? Vamos ver aqui na Bíblia,
O que diz a palavra de Deus aqui na carta de Paulo aos Efésios? Vamos ver se realmente estamos sós. O capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, versículo 12, diz assim, vamos ler aqui. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes tenebrosos desse mundo, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, não estamos sós. Não estamos sós. Então, tem alguma coisa aí no espaço, porque a Bíblia nos afirma isso. Aqui no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, versículo 12, né? Mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Quer dizer, disco voador pode não haver, mas espíritos, como está escrito aqui, podemos crer que a palavra de Deus nos informa. Os ufólogos, os defensores da existência dos discos voadores, eles citam ali Ezequiel, né, que viu na grande visão, ele viu algo redondo em forma de fogo, como diz lá na descrição. E eles utilizam até a Bíblia para querer afirmar na existência. Bom, a Bíblia, ela nos afirma da existência de seres lá no outro lado, no mundo, no espaço sideral. A palavra de Deus nos fala de 3 tipos de seres existentes. Bom, sabemos a divindade Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Sabemos que existem os anjos. A Bíblia fala sobre os anjos, né? E sabemos também que os outros seres que a Bíblia fala, que somos nós, os seres humanos. Entendeu? E os outros seres que a Bíblia fala, que haverá de habitar os céus, será o povo de Deus, glorificado em corpo incorruptível, como Paulo fala lá no capítulo 15, versículos 51 a 53, da sua carta aos 1 Coríntios. Na sua carta aos 1 Coríntios, Paulo fala sobre aqueles que haverão de ressuscitar com corpos incorruptíveis para habitar nos céus. Portanto, estamos satisfeitos com o que a palavra de Deus diz. Nós não cremos na existência de discos voadores. E essas coisas que aparecem por aí são coisas feitas pelo próprio homem para poder manipular a situação, né, com outros interesses, que não é o caso aqui nós explicarmos. Shenshunoi, uma seita que está crescendo, principalmente aqui no estado de São Paulo. A palavra é uma palavra japonesa, que quer dizer abrigo, casa, lar, crescimento, plenitude de vida infinita. Isso que quer dizer a palavra Shishonoye de origem japonesa, não? Que é abrigo, casa, lar, crescimento de plenitude e da vida infinita. Isso quer dizer Shishonoye. O fundador, Masaharu Taniguchi, nasceu em Kobe, Japão, 1893, deu? E ele teve uns problemas de doenças venéreas, né? As doenças venéreas. Ele se formou na faculdade inglesa em Tóquio, no Japão. E por causa dessa doença, ele começou então a fazer uma busca, né? E na Sutra budista, Taniguchi, ele descobriu que não existe matéria. Eles acreditam que não existe matéria. Taniguchi também descobriu na Sutra budista que não existe doença. Bom, ele mesmo foi vítima da doença. Mas ele descobriu lá que a doença não existe. Como a doença não existe? Se ele mesmo, por causa da doença, ele procurou o budismo. Taniguchi procurou o budismo na sua juventude, porque ele estava doente. E Taniguchi, ele diz que recebeu a revelação especial de Deus, que diz que não existe matéria, mas existe realidade. Esse é o fundamento do ensino da Shishonoye. Ele diz que não existe matéria. Como não existe matéria? Se a própria ciência, a ciência dos homens, para eles conhecerem, para eles estudarem, para eles desenvolverem o que desenvolveu no mundo científico, teve que visualizar o quê? A matéria. A matéria existe. A matéria é o corpo.
as moléculas, o átomo, os prótons, os nêutrons, os elétrons, o ar, a água, tudo é matéria. A matéria existe. Mas a Seixonoye diz, na crença de Taniguchi, que não existe matéria. É o ensino básico da Seixonoye. Eles dizem assim, olha, você é realidade. Você é Buda. Você é Cristo infinito. Você é inesgotável. A primeira vez que houve divulgação lá em Japão sobre as ideias de Taniguchi foi por volta de 1922. Em 1936, Taniguchi registrou a seita como Associação Cultural Religiosa. Exatamente. E ele escreveu uma obra de 40 volumes, que é exatamente esta obra que solidifica o cômputo de ensinamentos da Seixonoye. Ele chegou a ser, inclusive, ele fez várias conferências em vários países, incluindo aqui até o nosso país, né? Recebeu o título de doutor em filosofia religiosa nos Estados Unidos. Iniciou no Brasil as suas pregações por volta de 1952. Em 1970, exatamente, em Goiás, ele começou a fazer as suas primeiras atividades oficiais da seita Seixonoye, lá em Goiânia. Né? 3 crenças principais que destacam na Seixonoye. 3 crenças. Matéria não tem existência. Só existe a realidade espiritual, explica Taniguchi nos seus ensinos. Ele diz que o mal não existe, que é pura ilusão. Ele diz também que o pecado não existe, é mera ilusão. Bom, vamos para a Bíblia. Vamos ver se os ensinos de Seixonoye está correlacionado com a palavra de Deus. Ele diz que o mal não existe, né? Vamos saber aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo 2, versículo 9 de Gênesis. Capítulo 2, versículo 9. Vamos lá. O Senhor fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável, de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da ciência do bem e do mal. Então você percebe aqui dentro da palavra de Deus que existe o bem e existe o mal. Mas Taniguchi, nos seus ensinos, ele diz que não existe o mal. Ele diz também que não existe o pecado. Bom, que não existe pecado? Bom, imagine aquele caso que aconteceu lá em Santo André. O Lindenberg, que foi condenado, né, por ter matado aquela jovem com um tiro, barbaramente, um crime que emocionou o Brasil inteiro. Aquilo, o que é que ele fez? Ele cometeu um erro ali. Porque o que é a palavra pecado no original hebraico? Amartia, que quer dizer errar o alvo, transgressão à lei de Deus. Então o pecado existe a partir do momento que o homem transgride a lei de Deus. O homem transgrediu. E a Bíblia afirma que o homem é pecador, que ele nasceu pecador. Mas Taniguchi diz que o mal não existe. Na parábola dos lavradores maus, Jesus coloca, ele fala claramente ali. Vamos ver aqui na Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos ver aqui no capítulo 7, versículo 15 em diante. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, mas o que aborreço. E se eu faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Paulo falando aqui na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 14, mostrando a natureza humana, o que é. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que queria fazer, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço,
mas sim o pecado que em mim habita. Quem falou isso foi um grande homem de Deus, chamado apóstolo São Paulo, que tinha uma profunda comunhão com Jesus Cristo, que teve a revelação de Jesus Cristo com relação aos ensinos que ele passou para a igreja. Taniguchi Masaharu diz que não existe pecado. Bom, até os psicólogos, como o pai da psicanálise, Freud, pai da psicologia, até os psicólogos, eles percebem que há algo errado no homem. Não baseado na Bíblia, nos estudos da psicologia, do comportamento humano, os psicólogos já descobriram que o homem tem alguma coisa errada nele. A psicologia descobriu isso. E esse erro que existe no homem é o pecado que está nele. Como está escrito aqui em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Vamos ver aqui. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí, pessoal, a palavra de Deus afirma que somos pecadores, que estamos distanciados. Por um homem entrou o pecado. Quando Paulo escreveu a sua carta para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 23, Paulo diz assim: vós estáveis, o verbo no pretérito perfeito, vós estáveis mortos. Paulo estava falando para a igreja que tinha convertido, que havia se convertido a Jesus Cristo, que estava seguindo o Senhor Jesus. A igreja já estava estabelecida, o povo já estava congregando na fé. E Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, dizendo: vós estáveis, quer dizer, lá no passado, quando vós não estavam aqui, Paulo queria dizer isso. E quando vocês não estavam aqui na igreja, quando vocês não estavam com Jesus, quando vocês não estavam convertidos, vós estáveis, quer dizer, lá no pretérito perfeito do verbo, vós estáveis no passado, mortos em delitos e pecados.